Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Personal Trainer Digital. E hoje é um podcast muito especial. Não que os outros não sejam, mas esse aqui é um podcast que você, que é estudante, profissional de educação física, deveria ter aprendido na faculdade, na universidade. Só que a vida ensinou para você, muitas vezes, no pior cenário. Quando você foi desligado de uma empresa, que tem a ver com as questões comportamentais. E eu tenho a honra aqui de trazer para vocês, não é um empresário, são dois empresários do setor fitness que têm anos de experiência de mercado. Roberto Dignola, da Full Time Academia, e Rogério Azevedo, da We Academia, falei correto? Correto. Isso, da We Academia, que são pessoas, assim, mais do que empresários, são profissionais do mercado, que estão atuantes no mercado, para a gente falar de matemática, Rogério, Roberto, que é sobre as atitudes e comportamentos dos profissionais de educação física. Então, mais uma vez, agradecer o convite. É uma honra ter vocês dois aqui. E, particularmente, assim, todas as entrevistas, eu gosto... Aqui é um bate-papo, é totalmente informal, né? Que vocês façam uma breve apresentação, quem é o Roberto, quem é o Rogério. Fica super à vontade para saber quem vai o primeiro, quem é o segundo. Que aqui vai ser assim, não tem problema. Tem 3 pessoas, a gente pode atropelar um outro aqui. A ideia é que a pessoa que está aqui ouvindo, ela possa pegar ali na TV de casa mesmo, ou do celular, e siga à risca todas essas informações. Ó, aqui é a dica. Papel e caneta na mão, entendeu? Presta muita atenção. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Mais uma vez estar aqui é sempre um grande prazer estar na sua presença, que a gente vem aqui para falar um pouco, mas sempre leva Dessa vez em outro contexto, lições, né, Roberto? Sempre leva lições, né? Sim. Paulo, esse grande professor digital e presencial. Eu sou Roberto Dignola. Ano que vem, já falo de ano que vem, em julho do ano que vem completo 40 anos de educação física. Já estou contando com essa data, né? Um dos proprietários da Full Time Academia, no bairro de Perdizes, São Paulo. Para quem não conhece, é um bairro de classe média, média alta, de um público de um valor intelectual bastante elevado, porque tem faculdade ali perto, a famosa PUC, né? Estamos lá desenvolvendo um trabalho há 23 anos, mas também um trabalho que já estava vindo já antes, nos 39 anos completados já, né? Foi ali que a gente aplicou os conhecimentos para oferecer ao público o que a gente gostaria, né? Colocar tudo numa balaia, né? E oferecer isso para a clientela, uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, um estilo de vida melhor. Perfeito. Muito bem-vindo, Roberto. Rogério. Bom, muito obrigado pelo convite. Primeira vez que eu estou aqui. É um prazer gigantesco poder contribuir de alguma forma e também aprender um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério. Eu tenho um espaço de bem-estar ali no bairro Paraíso, pertinho do Parque do Ibirapuera. E trabalho em parceria com a Lagoa da Terra, que é um spa que atua junto com a gente, mas o trabalho todo focado no bem-estar. Então, trata-se de um ambiente multidisciplinar que envolve médico, fisioterapeuta, professor de educação física, e aí pós-pandemia a gente integrou também a questão da saúde mental. Então, a gente faz treinamento de mindfulness, tem as terapias, tem reiki, tem acupuntura, tem as massagens. E a ideia é essa, é poder focar no que a gente foi formado para fazer, cuidar de gente. Só para efeito de curiosidade, eu sei que o Roberto ele já foi do mercado, assim, bom na massa, né? Foi professor. O Rogério também já foi professor? Eu sou professor desde 1990. Na realidade, legal. Foi o ano que eu entrei na faculdade. Comecei como professor de musculação. Aí, em 2006, eu tive minha primeira unidade, que era uma academia convencional. E, ao longo do tempo, a gente foi mudando o modelo até chegar no que a gente encontra hoje. No meio desse caminho, eu me formei em administração e marketing também. Fiz muito curso de empreendedorismo, que é o nosso lado manco, né? Que a gente não tem na faculdade, que é o que falta hoje, que eu acho que falta demais para a gente da educação física, é uma base de gestão, uma base administrativa, que eu acho que é o calcanhar de Aquiles. Se o professor conseguir
agregar para ele essa área do conhecimento, ele consegue subir muito o nível de trabalho dele. Você falando agora, Rogério, me fez lembrar, porque assim, eu trabalhei por 13 anos no ensino superior, antes da pandemia. E eu lembro, quando teve a mudança do MEC, das disciplinas do MEC, foi em 2018 para 2019. A universidade, ela tinha que agregar cargas horárias muito focadas em áreas relacionadas da saúde, mais técnica. E quando veio a parte da disciplina de empreendedorismo, era unânime, todos queriam que fosse online. Ninguém queria que fosse uma aula mão na massa, presencial. E quando tinha aula presencial de empreendedorismo, muitas vezes o professor, que era da cadeira, nunca abriu uma empresa na vida. Então, como você vai falar de empreendedorismo de alguém que tinha um propósito totalmente diferente, né? E por que também eu fiz a pergunta, por que vocês já foram atuantes? Eu lembro, quando eu entrei no mercado em 2000, meados de 2000, eu sou da outra era, aquelas filas enormes da Runner na época, da Biorritmo, processos seletivos, e você tinha que fazer... Eu queria ser professor de ginástica coletiva. Então, eu tinha que passar por um processo seletivo, ficar 3 meses da Runner School, que tinha na época. A gente não ganhava nada para isso. A gente tinha que ir 2 ou 3 vezes por semana, para depois ser de 30, 10 eram escolhidos em algumas unidades. E hoje a gente vê uma realidade totalmente diferente hoje. Entendeu? Acho que é por isso que a temática da aula é sobre isso. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês percebem muita diferença ou só eu enxergo isso? O que você sente de diferente de antigamente para agora? Muita diferença. Eu acho que a primeira, vou começar pela primeira, que é o seguinte. Existe atualmente um pleno emprego na educação física. O que significa isso? Existe muitas empresas, muitas academias precisando de profissionais e há uma carência de profissionais especializados em educação física para atuarem em fitness e em wellness. Eu tenho percebido isso até em seletivas, que a gente convocava seletivas antigamente e vinha sempre muita gente especializada. E de um tempo para cá, cada vez mais, vem gente que muitas vezes nunca ou mal pisou no fitness, numa academia de ginástica, por exemplo. Mas acredito que esses profissionais têm olhado para esse setor, que atualmente é um setor que está pujante, é um setor que está em crescimento, e talvez estejam pensando assim: não, quero botar meu pé aí também, que é uma coisa que está crescendo, também quero estar lá. Então, a grande diferença que eu vejo é profissionais que não conhecem, não conhecedores, mas que eles se candidatam a estar. Não é ruim, é apenas uma constatação. E aí a gente tem que trabalhar com essa realidade. O que fazer com isso? O que você acha? Eu acho que a origem começa no porquê, né? Por que eu escolhi educação física? Qual é a minha relação com a educação física, né? Onde tudo começou? E aí a gente vê muitas pessoas respondendo que o que levou ele para a educação física era uma relação com o esporte. E isso tem meia verdade. Porque, na realidade, eu acredito que a pessoa precisa entender é o que fará dela um profissional da educação física, antes de ser do esporte, é gostar de gente. Porque você pode gostar de esporte, você pode ser até um atleta de alto nível, isso não necessariamente significa que você goste de lidar com pessoas. E você precisa gostar de lidar com pessoas. Eu acho que essa é a primeira pergunta que uma pessoa tem que se fazer quando ela vai escolher a área que ela vai atuar. Porque isso vai fazer dela o profissional para a vida inteira. É isso que vai ser a bússola dela. E o Roberto falou uma coisa que eu sofro o mesmo problema. Você comentou um ponto importante. Na época que a gente participava de processos seletivos, eu lembro, eu fui professor da Runner, a gente ia fazer processo seletivo, era tanta gente que eles colocavam um número no peito da gente. Eu era da área da ginástica e ficavam 3 pessoas num nível mais alto
os professores passavam uma coreografia lá, porque a gente precisava aprender, mas era tanta gente que precisava 3 olheiros para ver quem desempenhava melhor para ir para uma outra fase. E eliminando, né? E eliminando. Hoje a gente marca um processo seletivo, então a gente tem muitas vezes 20 pessoas que se candidatam. Aí marcam dessas 20, chegam a marcar uma entrevista com a gente, 8. Aparece uma. E essa uma que aparece, muitas vezes, ela não tem os quesitos básicos para entrar. Principalmente no negócio que eu faço, que eu lido muito com reabilitação, eu lido muito com pessoa idosa, com gente que já chega com as dores da vida e não é só o público saudável. E eu preciso ter o mínimo de habilidade, e quando eu falo habilidade, é a habilidade interpessoal, é de saber lidar com a pessoa e não só prescrever atividade física. Então, acho que hoje a grande diferença que existe daquela época é uma palavra chamada interesse na profissão, interesse na área. Entra muito a questão da formação acadêmica, da reestruturação de como a grade curricular foi feita. Hoje o profissional ele já sai de uma faculdade, apesar de não ter muito conhecimento, ele já sai mirando no personal. E aí ele quer entrar na academia com o intuito de angariar personal, e não num trabalho de carreira, de desenvolver uma carreira como profissional. Personal é só uma das habilidades. Então, eu acho que essa ausência hoje, por toda uma transformação de mentalidade, ela se baseia na falta de interesse mesmo, que está acontecendo também em outras profissões. A gente sente muito isso, escassez de mão de obra e escassez de mão de obra qualificada. Você tocou no ponto que é a questão do personal training. Realmente, quem entra para o setor já de uns anos para cá já percebeu que existe um brilho nesse setor, que é o personal trainer. Personal trainer. Quanto ganha um personal trainer? Então, os profissionais já entram para as faculdades sabendo o objetivo deles. Só que eles têm que se conscientizar que eles têm que entrar para o mercado, se for através de uma academia, para ele angariar alunos ali, que ele tem que entender que essa academia vai ser uma parceria dele. No meu ponto de vista é esse, uma parceria. E que ele tem que sim saber trabalhar em time, e eu coloco mais um aspecto aqui, saber trabalhar sob liderança. Sob liderança significa o seguinte, não é aquele professor que ele diz assim, eu trabalho assim. Não, ele tem que entender que as empresas de fitness, elas se desenvolveram e elas criaram uma cultura. A gente tem a nossa cultura de como a gente quer atender o cliente. Eu disse no início que o nosso cliente ele é de alto valor intelectual. Ele é bastante crítico, ele sabe entender o que é um bom profissional e o que um profissional, o que ele espera de um bom profissional. Então, e a gente sabendo disso, a gente coloca a cultura para o professor. E o professor tem que saber que se tem alguém liderando e dizendo vamos para esse caminho, que ele tem as qualidades de saber ouvir para assimilar a cultura, saber trabalhar em time. Então, ouvindo a liderança, saber trabalhar lado a lado com os colegas, porque aí ele vai fazer direito o trabalho dele, ele vai, então, angariar os alunos de personal training dele, mas estando fazendo um bom trabalho na academia. E a gente percebe que alguns não percebem isso. É como se ele estivesse na academia e ele é um autônomo dentro da academia. E a gente tenta conscientizar. Alguns, infelizmente, a gente não consegue. É quase como um concorrente, né? O que eu posso dizer é o seguinte, que aí poderia talvez ser a primeira dica para um professor de educação física. Eu sempre aviso a minha equipe lá, eu sempre dou esse toque, né? Que a gente está falando de liderança. O que é liderança? É conduzir. É você poder conduzir a pessoa e a gente que chegou na frente, né, com a palavra certa, com o acolhimento certo, tentar mostrar para ele qual que é o melhor caminho dentro da trajetória. E não é dizer para você, seja como eu faço o que eu fiz. Não, a ideia não é essa. Mas é dizer para ele o seguinte, eu já passei por essa estrada, então talvez alguma coisa que eu possa falar para você possa ter sentido. Como, por exemplo, eu já estive nessa estrada, toma cuidado desse lado aqui, que se você pegar esse lado da calçada, talvez você possa cair num buraco.
Mas tem uma mensagem que eu passo para a minha equipe, eu tento incutir isso na cabeça deles, é nunca colocar todos os ovos numa cesta só. O trabalho de personal é um trabalho que tem um atrativo muito grande pela recompensa financeira de curto prazo. Porém, o que a gente percebe, até para que ele se torne um bom personal, é importante ele depositar uma parte da rotina de vida dele dentro de uma academia. Que ele tenha um trabalho formalizado dentro de uma equipe que gere para ele a possibilidade de carreira, de ter uma liderança, de saber, como o Roberto falou, o que é trabalho em equipe, o que é ter procedimentos, o que é ter processos, o que é ter hierarquia. Uma empresa que dê para ele a condição de uma melhor formação, que invista nele como profissional, que a questão não é o que ele aprendeu na faculdade. A faculdade só põe a pessoa em pé. O que ele vai agregar é o que ele trouxer de conhecimento no pós-formação acadêmica. E se ele tem a condição de pegar uma empresa, eu falo para eles, tenta trabalhar a rotina de vocês, onde vocês tenham um porto seguro, um trabalho legal, registrado, que te dê uma certa segurança, mas mais que isso, te dê a oportunidade de se desenvolver. E aí você usa o resto do teu dia, o restante do dia, para desenvolver as suas atividades de personal, mas que você tenha um lugar que você consiga enxergar a área de uma forma mais abrangente, porque personal é só uma pequena parte da educação física. Quando ele sai da faculdade só com essa visão, ele sai tão despreparado que ele já vai para uma área que requer um nível de conhecimento muito alto, não só técnico, mas comportamental, de gestão, né? Principalmente porque o professor às vezes não para pensar, mas ele como personal, ele funciona como uma empresa, porque ele tem que saber fazer a gestão dos alunos, da fidelização, da organização da grade de horários, da prescrição de treino. E se ele não passa por um processo dentro de uma organização, como é que ele desenvolve essa habilidade? Então, a mensagem que eu posso deixar para o professor como uma primeira dica é: tente equilibrar as suas atividades, dividindo as suas atribuições. Busque uma empresa que você tenha um porto seguro e uma possibilidade de se desenvolver, para que ela te auxilie também na tua construção do teu alvo, que pode ser o personal, ou pode ser duas atividades juntas. Basicamente é isso que a gente vê hoje, né? É o que a gente tenta fazer lá. Quando a gente vai para empreendedorismo, e logicamente eu também fui para os meus cursos buscar conhecimento, auxílio para poder me lançar como empreendedor, a gente ouve muito: saiba trabalhar em equipe. Ninguém cresce sozinho. A gente ouve isso e assimila. Então a gente acredita e muito nas equipes que estão com a gente. E a gente aposta, se dedica, treina, dá todo o suporte. Mas seria interessante que eles pensassem assim. E a gente faz com que eles pensem assim. A gente faz treinamento para que aculture os professores de maneira que eles pensem assim: eu posso ser bom sozinho, mas eu serei melhor ainda com pessoas que me treinam, pessoas que dão estrutura física, estrutura intelectual, né? Estrutura de posicionamento. Antigamente eu dizia que era o nome e o sobrenome. O nome é o professor tal. De onde? Da academia tal. Então, se ele nascer assim, ele vai fazer o nome dele parceiro de uma academia, e essa academia é um trabalho de várias pessoas. Afinal, a soma das cabeças, o resultado sempre fica melhor. E ele ganhando com isso, ele cresce. Um dia, se ele for realmente merecedor, o nome dele então vai brilhar sozinho. Mas a gente quer muito que o profissional pense assim. Pense que joga junto, joga no time, contribui, e aí em seguida, se for um dia uma situação dele fazer o voo solo, né, que faça por merecimento. Mas a gente torce e todos os dias da nossa semana, dos nossos meses, a gente busca isso. A gente, em 23 anos, a gente foi formando equipes. Até que chegou 2020 e a gente tinha uma equipe maravilhosa, muito bem formada
nos últimos 18 anos. Ela foi sendo depurada, o nosso trabalho foi sendo depurado. Essa equipe, pós-pandemia, a pandemia deu muita abertura para personal training, de novo, que é muito bom para o mercado, e minha equipe foi todinha embora, 100%. E então, nos últimos 4 anos, foi um trabalho dá para dizer que de formiga, porque a gente ia aderindo professores, às vezes alguns não ficavam na equipe, e aí de repente ficam depois mais outro. Hoje a gente de novo tem uma equipe muito bem formada e a gente continua querendo dar bastante cultura empresarial nossa para que eles performem melhor e a equipe toda e a empresa inteira performe melhor. Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo hoje, em particular, no meu caso, no do Roberto aqui, é resultado de tudo que a gente vivenciou nas organizações pelas quais a gente passou e que agregou culturas que foram trazidas para a gente e que foram forjando a nossa forma de trabalhar. E quando a gente fala em forjar a forma, a gente está falando de parte técnica, de caráter, de cultura, de acolhimento, de empatia. Tudo isso a gente foi trazendo. Se eu tivesse, talvez, traçado esse caminho sozinho, eu não conseguiria ser 1/3 do potencial que eu sou hoje e que tenho muito a melhorar. A questão do professor poder enxergar essa parceria e, por que não, estar junto de uma empresa e, ao mesmo tempo, fazer o meu trabalho, né? O que me parece, às vezes, é que existe uma concorrência onde eles acham que, e não de forma pejorativa, tá? Mas que eles só estão dentro daquela organização para poder angariar o trabalho de personal deles. Eles não conseguem, talvez, entender ainda que não existe essa situação de uma mera alocação de espaço, que a gente pode desenvolver o trabalho juntos como parceiros. E seguir. Não significa que precisa seguir assim a vida inteira, mas que dali ele consiga ter aprendizados que possa melhorar e qualificá-lo para quando chegar um momento que, se ele for merecedor, ele consiga seguir sozinho e começar a formar tudo de novo como a gente fez. Vocês acreditam que tem a ver com a geração? Também. Com o momento que nós estamos sofrendo? Porque, assim, por muito tempo, quando a gente está falando da geração X, Y, eu sou da geração Y. Então, eu via meus pais falando muito da questão do quanto era importante você ter um emprego bom. Você está numa empresa boa, você buscar uma formação específica. Então, você realmente se dedicava para isso. E hoje a gente vê que a impressão que dá, até por excesso de informação, que as pessoas acham que elas têm que ter carreira solo. E que elas são, assim, intocáveis. O quanto é difícil liderar pessoas que dão esse perfil. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Falando justamente nesse ponto que você falou, Paulo, eu sempre eu experimentei. Eu tenho uma formação que é Administração e Marketing pela ESPM, que foi um dos cursos que eu fiz anteriormente para me preparar para o momento de ser empresário. E certa vez um professor fez uma dinâmica de grupo em que era justamente para testar o grupo, um liderando o outro. E ali dá para ver muito claramente como é difícil liderar quem não quer ser liderado. É uma parede, é como você liderar uma parede. A parede fica ali, ela não se move, não coordena com você. E é isso. Quem não quer ser liderado é uma dificuldade, mas é um desafio nosso. A gente está nessa, a gente então sabe das gerações novas, a gente tem que olhar para isso. Gerações mais antigas eram de muita segurança. Aliás, quando chega qualquer profissional, seja profissional de educação física ou mesmo consultor de vendas na empresa, em processo seletivo, uma das primeiras coisas que eu digo é o seguinte: se você está aqui pelo salário, pelo vale transporte, pela hora que bate o cartão de entrar e de sair, eu nem quero você. Eu quero alguém que vem aqui para brilhar, para conquistar, para ter muito mais do que está sendo oferecido. Porque quem vem só pela segurança só,
você colocou, né, um dos aspectos, não vai dar certo. Porque ele vai ser aquele mediano para medíocre e também não vai atender o que a gente precisa. Mas se falando em geração, a gente percebe também que existe uma mudança. Eu posso me considerar até uma pessoa privilegiada, porque eu tenho uma equipe que está comigo, uma parte dela está comigo há mais de 10 anos. São pessoas que foram talhadas e absorveram de alguma forma a cultura da empresa e foram se desenvolvendo. São pessoas realmente muito qualificadas. A nossa maior dificuldade, a minha, que deve ser a do Roberto, que a gente troca algumas informações, é com esse pessoal novo que está chegando. Porque existe uma outra questão, né? A equipe está tanto tempo comigo que eles estão envelhecendo. Eu conheci essas pessoas, eles eram praticamente meninos, 22, 24 anos. Hoje já tem gente de 40 que já está casado, já tem filho, já está tendo outros posicionamentos. E eu tenho essa preocupação da renovação também, que precisa. É onde a gente encontra. E aí é onde a gente bate de frente com a diferença de gerações. Por exemplo, o que eu percebo dessa turma nova? Como eles têm muito estímulo, isso é um problema hoje, as informações muito rápidas, conteúdo, eles não têm a paciência de passar pelos processos. A média hoje que a gente tem de permanência de uma pessoa na equipe não está conseguindo chegar a 1 ano mais. Então, assim, eles querem uma coisa que leve eles para o futuro, então eles montam lá no barquinho, o barquinho está indo para o futuro, e está te direcionando, você está conduzindo o cara, você está dando treinamento, porque a gente está muito treinamento. Só que, de repente, está passando um barquinho e ele já pula para o outro. É que ele se cansou desse aqui, porque ele acha que 4 meses... Acho que demorou. Já demorou. E aí ele passa para o outro. E aí ele não consegue ter uma perspectiva, porque ele não consegue criar história no lugar. E aí, quando você percebe, passou 3, 4, 5 anos... E como é que eu sei disso? A gente recebe currículo e a primeira coisa que eu olho, tempo de permanência na empresa. Não chega a bater 1 ano, às vezes 2 anos no máximo. E aí quando você pergunta os porquês estão sempre do outro lado. Não existe um porquê palpável do porquê ele mudou. A gente percebe que ele muda porque ele não tem a paciência de esperar as coisas acontecerem. Eu não sei, Roberto, quanto tempo eu tive que esperar para poder alcançar um cargo de coordenador numa academia, que era o que eu queria. Eu sempre, quando eu entrava numa empresa, eu mirava um cargo de coordenação, porque eu já tinha na minha mente a ideia de ter algo meu. Então, praticar a liderança, para mim, às vezes o salário nem era o melhor, mas a possibilidade. Quanto tempo eu demorei? Mas se eu não tivesse a paciência, como é que eu ia ser percebido? É disso, né? A relação, ela vem do tempo, né? Da troca. Então, esse é um fato muito real que acontece hoje. As pessoas não têm paciência. Elas querem entrar, já quer sentar na sua cadeira. Elas não querem passar pelos processos. O professor de educação física, por natureza, e eu posso falar isso, porque eu sou formado em educação física, ele tem uma tendência à informalidade. Ele tem uma tendência a fazer o voo solo dele sem querer interferência. E aí, quando ele entra num trabalho que precisa ter liderança em cima dele, ele tem essa questão do que o Roberto falou. Não quero ser liderado. Ou quando tem uma padronização. Ou quando tem uma padronização. Ele não que quer... nada mais... A padronização que a gente fala, que assim, tem muita gente que vê como algo muito ruim. Mas quando você está em administração e busca qualidade, excelência de atendimento... Então, você tem ali um profissional que... Eu acho muito ruim quando alguém chega para mim e fala assim, o professor A é muito bom e os outros são ruins. Não é uma boa situação, né? É horrível isso. É muito desconfortável. É horrível, é desconfortável. Porque assim, então quer dizer que um se destacou ao extremo porque fez a lição de casa, ou porque é dele, ou porque aprendeu desta forma, e os outros ali se vê tão pequenos... tão minúsculos que acha que é intocável. E aí não consegue, não tem aquela motivação intrínseca, né, para chegar naquele nível, não consegue se desenvolver. E aí eu vejo que o gestor tem esse papel de, peraí, tá errado a situação. Então a gente tem que padronizar, não estou falando para fazer receita de bolo, mas você tem que ter uma estrutura ali que seja do treino, que seja do atendimento, que seja, né, de como lidar com as pessoas,
Porque você começa a ter um padrão de qualidade. Espera aí, eu entro nessa empresa, todos me atendem muito bem, todas as aulas são ótimas, independente de quem seja o profissional que está ali atuando. Eu sinto falta disso, aquela questão da gestão raiz, né? Da administração raiz, você pegar lá que vem da indústria e tentar trazer para o comércio, mas de uma forma que a gente sabe mais simplória que seja. Mas, enfim, e a dificuldade que é dos professores entenderem isso. Não só o professor, mas o time como todo, né? Eu poderia nesse momento, pode falar. Nesse momento, acho que é interessante colocar o que é um tanto... É um folclore no nosso setor, e que você, professor de educação física, ouça essa parábola e pense se você quer ser isso ou não. É a parábola do McDonald's, né? Há quem diga no nosso setor que tem professor que é assim. Ele diz, no meu turno, se ele trabalhasse no McDonald's, né? No meu turno, o Big Mac não vai ter picles. No meu turno não tem. Quer dizer, o McDonald's chegaria onde chegou se tivesse um monte de gente pensando assim. Então, você, profissional de educação física, pense de novo na sinergia de pensamentos, na sinergia de conhecimentos, na sinergia de ações, onde você assume, ok, estão me oferecendo por exemplo, planos básicos de treinamento. A partir desses planos básicos, é muito fácil, eu nem preciso montar, mas eu olho para esse plano e para a pessoa que está na minha frente aqui digo, não, mas eu vou dar uma customizada que vai ficar melhor para o cliente. Você, profissional, você trabalhou menos, o cliente ficou bem atendido, até porque recebeu mais rápido a entrega, e tudo irá melhor. E também a equipe, como você colocou, Paulo, que não vai ter um que é o melhor, a equipe inteira vai estar atendendo em alto nível. Né? Então, pense sobre isso, sobre a sinergia de ações e pensamentos para que todos cresçam. A questão da padronização, eu sempre falo para a equipe, primeira coisa, quando você trabalha num ambiente que você atende muita gente, a primeira questão é a segurança. A padronização, ela vem para, primeiramente, proteger todas as partes. Os processos, eles são feitos para proteger, em primeiro lugar, o cliente, segundo, o professor ou colaborador e terceiro, a empresa. E quando você cria procedimentos, e uma coisa interessante, lá na UI, todos os procedimentos que foram criados, foram todos criados pelos colaboradores que já passaram e contribuíram e pelos que lá estão. Eu sou apenas um mediador e muitas vezes na criação das padronizações, às vezes eu só volto vencido, porque eu tenho que ouvir a pessoa que está em sala, que está mais em contato com o cliente. Então, se você ajudou a desenvolver e você acredita nisso, por que você não cumpre? Essa é a questão do profissional, a questão de lidar com as formalidades, com os procedimentos. E a gente observa lá, todas as vezes que acontece algo que dá errado, é porque não cumpriu o procedimento. E ele já é estudado para se antecipar a isso. Mas você tocou num ponto da questão da geração, que eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais, da questão da motivação, do porquê que a gente não está conseguindo, que as coisas que a gente fala para as pessoas hoje não fazem mais tanto sentido como fazia há 10, 15 anos atrás. Isso é uma percepção minha, baseada em algumas leituras que eu faço, alguns programas que eu assisto. Eu percebo que a geração de hoje é uma geração que está sem ambição. Foi tirada dela, de alguma forma, a ambição. E você, quando não tem ambição, qualquer coisa para você serve. Você troca um dia pelo outro. Eu lembro, na minha época ali de adolescente, eu queria trabalhar, comecei cedo, comecei com 15 anos, até porque eu venho de família simples, porque eu queria mudar aquele status que eu me encontrava naquele momento. Eu queria poder comprar um tênis legal, comprar uma calça legal, depois eu ia fazer 18 anos, eu queria ter meu carro para ter minha independência, que era o que a gente preconizava muito, né? Para a gente ter um carro era muito. Depois eu queria ter meu primeiro apartamento, minha casa, queria ter minhas conquistas, mas não só pelo fato do valor material, mas pela prosperidade, de estar me enriquecendo intelectualmente e poder, através desse enriquecimento intelectual, poder ganhar por mérito
algo que me dê mais conforto, me dê mais segurança e mais possibilidade de alcançar os meus objetivos. Então, Paulo, se eu dou um carro para você com um tanque cheio e falo, pega esse carro e vai. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Agora, se eu dou um carro para você e você sabe que você vai pegar ele porque você precisa chegar até Campinas, por exemplo, você vai chegar muito mais rápido. E o que faz a gente trabalhar bem, o que faz a gente se dedicar, é a gente ter um propósito, é ter um objetivo. Eu, por exemplo, eu sempre tive em mente e ter algo meu. E eu falava, eu quero chegar aos 35 anos sendo dono de alguma coisa. Isso me norteou. E todas as vezes que eu ia para um lugar, eu ia pensando que se eu fizesse o meu melhor, eu ia chegar mais rápido nisso. Quando eu entrevisto pessoas ou que eu converso com professores e eu pergunto qual é o propósito de vida deles, onde eles querem chegar, eu percebo que eles não têm um propósito definido. Eu não sei te dizer se isso é uma questão da geração porque ela veio diferente, se isso é reflexo de todo o estímulo de curto prazo que eles estão tendo de informação muito rápida. Eu não tenho esse conhecimento para te dar. Mas eu identifiquei que é uma geração que não tem objetivo, não tem ambição. E quando você não tem ambição, qualquer coisa serve. Quando você fala de não conhecer ainda, tenho trabalhado há tantos anos, eu também trabalho com liderança de grupos de educação física desde os 19 anos de idade. Faça aí as contas, vou fazer 58, então tem um bom tempo. E realmente eu tenho essa sensação que ainda não sei tudo e realmente tem bastante coisa para aprender. Mas esse que é a graça da vida, né? A graça da profissão. Posso dar um desabafo aqui para vocês? Eu falo que eu gosto desse canal porque é um lugar onde eu posso falar abertamente e muitas pessoas estão ouvindo isso. Eu, quando estava nas academias, algumas academias que eu passei, eu já tinha em mente que eu falava assim, eu estava com 25 anos dando aula e eu queria ser um coordenador na época porque eu pensava, eu não vou conseguir dar aula com 35, 40 anos de idade. Então já era meio que um processo natural de ambição, de evolução, eu querer algo a mais. Alguns gostariam de ter uma academia, de ter um estúdio, de ser um gerente, de ser um coordenador. Então eu lembro quando eu estava lá com 27 anos de idade, para ser mais exato, eu fazia vários cursos de ginástica, que na época tinha aqueles programas formatados, mas eu falei, está na hora de fazer uma pós-graduação. E a primeira que eu fiz foi um MBA em gestão empresarial. Eu queria entender de gestão. Só que hoje eu percebo o seguinte, eu vou fazer 45 anos de idade e conversando com alguns colegas, é triste o que eu vou falar, mas eu me vejo numa academia com 65 anos de idade, com personal, fazendo outras coisas. Porque eu vejo que há uma escassez tão grande de pessoas com falta de ambição, e falta de ambição em todos os sentidos. Pessoas que querem ser personal e mal... Você faz uma pergunta básica. Por exemplo, estamos no mês de agosto agora. Qual a sua meta de clientes para até dezembro? Ele não sabe. O que você está fazendo hoje para atrair clientes, já que a gente tem redes sociais? O que você está fazendo? Você tem uma marca? Você tem um domínio? Você tem ali que seja um cronograma de conteúdo que seja. O conteúdo deles é mostrar eles treinando. Gente, mostrar você treinando não quer dizer que você vai atrair gente. Eu conheço pessoas que são influencers, que treinam, e treinam até melhor que o personal, pode treinar errado, tudo bem, mas que engajam mais por estar mostrando o treino do que o próprio personal que está fazendo o treino dele. Então, assim, há uma discrepância tão grande que a gente está tendo culto hoje a pessoas que não são formadas, a gente vê isso em alguns eventos, né? O culto do físico, o culto, assim, valorizando mais essas pessoas que são da área de educação física, e não valorizando o conhecimento. Então, eu vejo essa dificuldade muito grande. E, assim, é lógico que a gente, como educadores aqui, como influenciadores, a gente tenta ao máximo não abandonar essas pessoas, mas vocês sentem isso nas academias? Vocês sentem a dificuldade que é você chegar para um professor e falar para ele, olha, você está fazendo o caminho errado.
caminho é esse. Estuda isso. Você tem que implorar para a pessoa estudar. Paulo, eu vou te dar um exemplo. Na minha época, né, tudo ainda era muito amadora nas áreas das academias, né? Eu nunca fui para a área escolar. Desde a minha formação, eu já tinha mirado a área de academia e foi para lá que eu segui. Eu nunca tive uma empresa que pagou curso para mim. Eu era responsável pela minha formação. Desde que eu terminei a minha faculdade, quando eu precisava me especializar e que saíam aulas novas, eu ia lá com a minha grana e bancava. Hoje, eu como empreendedor, eu faço isso pela minha equipe, porque é uma carência que eu tive e eu sinto na pele a dificuldade que a gente tinha. Porque por melhor professores que fôssemos, a gente não tinha um salário daqueles que a gente podia sair bancando curso segundo a faculdade. Mas a gente aprendeu a organizar as nossas finanças. E talvez, pelo meu estado de insatisfação com a área, de querer ganhar mais, eu ia me especializando. Então, hoje, eu ofereço um treinamento para eles contínuo e é uma questão, assim, é uma questão sine qua non para eles trabalharem na empresa. Eles têm que participar dos treinamentos que a gente dá lá, que são bimestrais. Porque só isso vai garantir para eles a diferenciação de mercado, né? A competitividade, eles se manterem profissionais competitivos. E às vezes, cara, a gente ouve assim, um chegando e fala, pô, que saco, tem treino. Ai, vai ter reunião. Cara, às vezes eu falo, não é com esse tipo de gente que eu quero trabalhar. Porque é ruim você estar com essa sensação de ter que estar sempre puxando. Você joga a isca. Se o cara for bom, ele tem que pegar. Mas entra num ponto, a escassez. Isso fez a gente trabalhar também a nossa paciência. Isso foi bom em certo aspecto, porque no passado, a gente falava 1, 2, 3 vezes, o professor não correspondia, a gente dispensava. Uhum. Hoje, às vezes, eu tive que me colocar nesse lugar. Eu preciso treinar esse cara, eu preciso melhorar ele enquanto ele estiver aqui e ter a expectativa de que ele vai absorver e que vai fazer sentido. Porque se eu pegar outro no mercado, vai vir com outros defeitos e defeitos e ainda sem a base que eu preciso. Isso o que está aqui já adquiriu alguma coisinha. Já adquiriu. Então, deixa eu investir nele. Isso me melhorou como líder. Uhum. Isso fez eu ter mais paciência, ser mais otimista e foi positivo, porque eu tenho uma equipe lá comigo que está há mais de 10 anos. Foi bom isso acontecer. O que eu quero dizer é que se o professor ele tiver essa consciência de onde ele quer chegar, ele consegue, mas o professor ele tem uma visão muito simplista de mundo, né? O professor, muitas vezes, ele acha que só aquilo para ele basta. Deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Eu tenho uma cadeira na minha sala há 3 anos esperando um líder. Eu não consigo preencher ela. Eu demorei muito tempo para entender que nem todo mundo quer chegar numa organização e quer o melhor cargo, um cargo de sócio, um cargo de gerente. Eu demorei porque para mim não fazia sentido, porque na minha percepção, no meu modelo, quando eu entrava numa empresa, eu queria ter uma ascensão, eu queria ter o status de coordenador, de gerente, porque isso ia fazer com que eu alcançasse o meu objetivo de forma mais rápida, mas isso era o meu objetivo. Então custou para eu entender que nem todo mundo que entrar na tua empresa vai querer. E está tudo certo. Mas se ele quiser ficar como professor, fique. E aí o que eu fiz? Eu criei um plano de carreira para o professor, para que se ele quiser ficar 5, 10 anos na minha empresa, que ele fique. E vai ser bem remunerado. E aí eu vou melhorá-lo como professor. Mas que da sua parte, professor, seja o melhor professor em sala. Tá tudo bem se você não quiser ser coordenador, mas dentro do espaço que você tiver, seja o seu melhor. Porque dentro desse ecossistema da musculação, ou da ginástica, ou do pilates, alguém vai te enxergar. E alguém vai te remunerar melhor por isso. Mas é a questão que eu te falei, a visão muito simplista de mundo, sabe? De achar que não precisa mais que isso. E eu nem os culpo, porque é o que eu te falei. Às vezes você tem que entender qual foi a formação familiar, depois quais foram os modelos que eles tiveram durante as primeiras fases, né, de trabalho, de vida acadêmica. A gente, de certa forma, no começo, acho que era assim, né, Roberto? A gente não conseguia ter. O que me fez mudar a minha visão é sair do mercado. Embora eu desse aula, eu comecei a ouvir pessoas de fora que tinham uma visão de mundo diferente da nossa.
Aí eu fui parar num lugar chamado Empretec, que foi um curso de imersão, que foi um divisor de águas na minha vida. Foi ali que eu entendi que eu podia muito mais, que eu não tinha que ficar só fazendo curso de musculação, curso de personal, que eu tinha que abrir mais o meu horizonte para áreas que eu não dominava, entender outros mercados. Isso foi me ampliando. Foi aí que as coisas começaram a ganhar velocidade. Então, eu acho que é um processo que todo mundo passa. Uns demoram mais, outros menos. O que a gente quer, talvez, é sinalizar ou dar um insight em vocês que isso está muito mais rápido do que vocês possam imaginar. Só depende de uma coisa, chamada atitude. Primeiro, vocês desenharem o que vocês querem para vocês. Primeiro, eu preciso saber para onde eu quero ir. Eu tenho que saber qual que é o meu propósito de vida. Essa acho que é a primeira pergunta que quando vocês saem todos os dias de manhã para trabalhar, onde eu quero chegar? O que eu quero para a minha vida? E a partir do momento que você identificar isso, você traça um plano de ação. Se não sabe, porque não tem as ferramentas adequadas, una-se a pessoas. E aí entra de novo. Entre numa empresa que tenha uma liderança que te ajude. Eu tive uma algumas liderança pessoas... que tenha como propósito... Exatamente. Te ajudar a chegar. Como você tem, você falou do treinamento bimestral, a gente tem mensal lá na Full Time, e que quando chega os dias anteriores, a gente chama de reunião, hora a gente chama de treinamento, hora a gente chama de reunião. Eu chamo a liderança e falo assim, o que vai ter? Na verdade, eu tenho uma prévia do que está acontecendo, que possa a gente trabalhar. Mas eu falo para a liderança, pense sempre em conteúdo. E não fazer reunião expositiva, que é aquela reunião assim que ninguém gosta, né? Aquela reunião que todo mundo fala assim, puxa, tem que ir, né? E não, a gente tem que fazer treinamentos, reuniões que realmente inspirem o professor a vir para adquirir conhecimento. Então, a gente oferece conteúdo e alguns, sim, lá, eu não tenho notícia de que alguém não queira ir para a reunião, mas sempre deve ter aquela situação, aquela preguicinha. Tem o sentimento, né? Mas quantas vezes a reunião começa, o treinamento começa com hora para terminar, chega na hora de terminar, ninguém quer terminar, porque mudou a mente. Ali, inclusive os hormônios da pessoa mudaram, todo mundo fica maravilhado e passa a contribuir com aquele conteúdo que foi proposto pela liderança, e todo mundo vai contribuindo. E outro dia eu fiquei cobrindo a sala de musculação para a reunião do nosso coordenador Cássio, e ele não descia. Ótimo, é sinal que estão gostando. E realmente tinha sido um treinamento que ele deixou discorrer um pouco mais, porque estava proveitoso. Então tem isso também, né? O aluno não passa por isso? O nosso cliente da academia não passa por isso? Puxa, tem que fazer ginástica todo dia ou 3 vezes por semana, ai, preguiça. Mas quando vai, depois sai dizendo que é melhor. Então, o nosso profissional também passa por isso. E depois ele percebe que é melhor. Isso que a gente... quer gerar em vocês, profissionais de educação física, inspiração para ouvir a liderança falar assim, puxa vida, foi bom eu ter ido para a reunião, para o treinamento. A gente, quando tem os encontros lá, a gente percebe isso. E a gente percebe a mudança no comportamento quando você consegue alimentar eles e eles saem. Para você ter ideia, a gente dá curso de financeiro para eles. Porque, às vezes, o professor ele não tem habilidade... Muita informalidade, para trabalhar com a receita dele. Aí eu chamo alguém de fora e a gente dá curso de prática financeira básica doméstica. Porque, às vezes, o cara até ganha um salário bom, mas ele não sabe gerir. Entende? Então, só para fechar, a primeira pergunta que eu acho que o professor deve se fazer é o que eu quero para mim? Só aproxima o microfone. O que eu quero para a minha vida? Essa é a primeira pergunta. Na hora que ele chegar nessa resposta, ele tem que traçar um plano de ação, porque quando ele sabe o que ele quer, ele vai saber quais as ferramentas ele vai precisar. Às vezes, ele pode chegar a uma conclusão que a educação física não é o caminho. E ele chega a trocar de profissão.
Isso acontece muito. Se você pegar hoje as pessoas que se formaram comigo, se tiver uns 8 ou 10 que ainda estão na área, é muito. Muitos migraram. Só que nessa pergunta que ele fizer, ele pode chegar numa resposta e falar, é isso que eu quero para mim. E aí fica muito mais fácil, porque ele já tem a formação, ele não precisa trocar de área. E aí ele consegue ganhar velocidade porque ele consegue ir atrás de conhecimento que vai trazer as ferramentas que vão auxiliar a chegar mais rápido onde ele quer. Rogério, eu pegar um ponto que você falou agora, foi até uma das áreas de formação que eu tive, o conflito que muitas pessoas têm do que é coaching, do que é mentoria. O coaching no Brasil ele foi muito mal visto, porque algumas pessoas externas acabavam conversando com os profissionais, com os líderes, e por meio de algumas perguntas, fez com que eles percebessem que aquele lugar que ele trabalhava não era adequado para ele. É isso aí. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Vocês acham que nós estamos num momento que é essencial você ter essa implementação tanto do coaching, que pode ser feito por uma pessoa externa, ou interna mesmo, ou da própria mentoria que no caso são aquelas pessoas que têm mais expertise, que passaram por alguns problemas, e que a ideia de você encurtar o caminho, vocês acham que isso é essencial para os novos colaboradores, para os colaboradores que estão na empresa hoje? Vou colocar uma situação que é comum lá na academia. Agora, só mudando o time, mas o exemplo é interessante colocar. Estou falando então do time de vendas. E a gente então tem uma mentoria externa, que é o Rodrigo, é um consultor master. Estou falando de equipe de vendas, tá? Atendimento lá, aquele pessoal que recebe, vende os planos. E esse cara é o mentor. Esse cara, ele traz tanto conteúdo. No começo, aliás, no consultor anterior, a equipe chegou a bater o pé dizendo, esse cara não serve, esse cara não sabe. Mas punha inúmeros defeitos. Acho que só faltava pôr defeito na roupa. Não faltava não faltou. Dizia que até se vestir mal, se vestia. E o sotaque dele, mas punha defeito em tudo. Naquela época, eu acreditava, porque eu acredito no conhecimento que vem de fora. Então, esse consultor master vinha uma vez por semana, né, dar umas pílulas, e a minha equipe, assim, de braço cruzado, e não queria. Eu passei a sentar nas reuniões e participar. Aí, tudo que o consultor falava e que eu concordava, eu fazia quieto, calado na reunião. E aí a minha equipe, quando vinha falar alguma coisa assim, mas sabe o que é? Aquela venda, assim, que foi uma venda preconizada pelo consultor master, né? Mas a pessoa me falava indiretamente, não estava mais atacando ele, estava falando indiretamente que a venda não estava boa. Eu dizia, mas então a gente tem que assimilar o conceito melhor, assim. Eles perceberam, eles começaram a vender melhor, atender melhor, performar melhor e aceitaram. E hoje em dia, essa minha equipe, ela voa. Voa, porque o consultor, ele tem um caderno que ele... É quase um livro para preencher. Deu um para cada um e tem 52 lições, 52 capítulos. Ou seja, uma para cada semana do ano. E hoje, ninguém mais diz que não quer, que quer faltar e tudo mais. Vai lá para ouvi-lo. Então, a mentoria externa é muito boa. Então, falta a gente, então, colocar ainda mais intensificadamente para o professor de educação física. Eu acho que ele merece também e ele vai se dar melhor com isso. Eu digo para o pessoal, o difícil, cara, é tirar da zona de conforto, né? O nosso cérebro, ele trabalha o tempo todo para deixar a gente na zona de conforto. Então, quando você provoca para a pessoa sair desse conforto dela e ela ter que buscar conhecimento, ela ter que ir para um treinamento, ela ter que ir para uma reunião, é desconfortável. Mas depois que ela consegue romper isso, e cada degrau tem a sua zona de conforto, né? Quando você consegue romper isso e aí a pessoa começa a ver resultados, aí você consegue ver nela já uma geração de força propulsora dela própria e não mais por nós. E é o que eu falei, cada um tem o seu time. Basicamente é isso. Mas a grande pergunta que se faz, o que você quer para você, cara? Você tem que saber.
Quem não tem projeto de vida vai trabalhar para o projeto dos outros. E está tudo certo, mas não reclama. É isso que eu tento colocar para as pessoas. Tem o seu projeto de vida. E alice a pessoas que possam contribuir com você. Eu aprendi há muito tempo, né? Seja o pior das pessoas com quem você anda, né? Seja o que menos sabe. Porque se você andar com quem sabe mais que vocês, vão te jogar para cima. Seja sempre o piorzinho da turma. Vai ser o que mais vai estar aprendendo. Né? É esse o caso. Então, se os professores conseguirem entender que se eles estiverem dentro de uma organização, ainda que ela não seja perfeita, porque nada é perfeito, mas mais organizada ou menos organizada, sempre vai ser melhor do que andar sozinho. Sempre vai ser melhor. Eu queria abordar um tópico final, porque a gente já está 1 hora já. Fluiu Bem, né? Graças a Deus, foi bom, foi muito bom. Estamos no momento de uma nova revolução. Eu vou falar que são 2 revoluções ao mesmo tempo. Essa é uma teoria que eu tenho. Que vem desde a década de 70, da ideia do bem-estar, do wellness, e que hoje incorporou mais essa visão holística, né? De você integrar várias dimensões. Nunca teve tão forte esse movimento de você não ofertar apenas a questão do físico, como você mesmo falou da sua academia, do Roberto também. A ideia de você pensar ali de uma forma saúde mental, entender que a academia deixou de ser um ambiente só de aptidão física, né? Um ambiente social. Ou busca pela beleza. Ou busca exclusivamente. A gente tem uma junção, né? É lógico que existe alguns modelos que ainda têm esse culto. E tudo bem. Mas hoje você vê um outro movimento que fala dessa questão holística. E simultaneamente a isso, você tem a questão da revolução da inteligência artificial. Onde aquele passador de treino, ele perdeu utilidade, praticamente. Se você, ou até o termo correto, se você usar os prompts, né, adequados para uma inteligência artificial, ela vai validar se aquele programa de treino que você fez tem falha ou não, e ainda fala onde está a falha. Da estrutura, do programa, do método, aponta todas as informações. Que antigamente era restrito a quem tinha a informação, conhecimento, a memória, e que hoje, se você souber os prompts corretos, você consegue ter ali toda a informação em tempo real e muito rápido. E não sei se vocês percebem isso. Primeiro, a pessoa que não sabe para onde quer chegar. Segundo, o que não parou de estudar, acha que só aquilo que ele sabe é adequado. E terceiro, que se ele não se atualizar, não souber usar adequadamente a inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Até porque algumas profissões já não existem mais. E será que isso... Queria jogar para vocês. Vocês acham que isso vai impactar no ramo de academia? Com certeza. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, o profissional, a gente falou que a gente citou aqui que ele não vai atrás do conhecimento, ele vai sim. Só que muitas vezes é percebido que ele vai atrás do conhecimento profundo, científico, sobre treinamento esportivo. É maravilhoso, é ótimo dominar essa parte. Só que ela é uma das partes. E o que a gente quer é que ele também se desenvolva. Tudo que a gente falou aqui hoje, praticamente, fazendo um resumo, a gente está falando de soft skills. O que são soft skills? São qualidades pessoais que as pessoas têm com relação a ter um desempenho melhor, para entender melhor o outro lado, o mundo, para poder se adaptar melhor. Adaptabilidade é uma das soft skills. Trabalhar em equipe, a gente falou aqui, trabalhar em time é outra. Tá? Trabalhar sob liderança e se autoliderar. Então, o conhecimento de liderança não é só para quem quer ter uma empresa e empregar pessoas. Quem quer ter um desempenho acima do normal, se você estudar liderança, de novo, você não vai liderar alguém, mas se você estudar liderança, você vai se autoliderar. E você vai ser melhor por causa disso. Então, a gente quer que eles tenham esse outro conhecimento e que não dependa só do conhecimento de dominar o passar treino, né? Porque, inclusive, a inteligência artificial ela vai cuidar disso. Então,
vai sobrar tempo. Quem souber utilizar a inteligência artificial vai passar melhor treino. E não é dizer assim, puxa vida, mas o treino não saiu de mim. Saiu, porque o profissional vai ter que saber fazer as perguntas adequadas à inteligência artificial, inclusive particularizando tudo o que o seu cliente, tudo o que o objetivado ali, o cliente, você quer passar um treino para o cliente tal, então você vai colocar todos os detalhes desse cliente e a inteligência artificial vai te ajudar a construir um treino para ele. Mas ela não vai ficar perfeita. Você olha esse treinamento e você ainda corrige e aí sim vai depurar. Ok, mas a partir daí, isso é uma resolução, saber trabalhar com inteligência artificial. Mas, de novo, a qualidade de saber entender o cliente, saber entender a liderança, sempre será preponderante. E a gente está falando de relacionamento humano. E, por acaso, esse ramo que a gente trabalha é o ramo de relacionamento humano? Correto. A gente lidera pessoas, pessoas atendem pessoas. O professor, ele lida com os colegas, pessoas, lida com a liderança e lida com a clientela. Tudo em relação de pessoas. Então, desenvolvam, sim, as habilidades de relacionamento com o ser humano. O comportamento humano, domine o comportamento humano e você, então, vai subir ainda mais. Se a gente for entender um pouquinho, é preciso entender a história da educação física, né? Se a gente voltar 100 anos no tempo, como é que era vista a educação física no mundo? A educação física surgiu naquele momento para deixar as pessoas mais fortes, para trabalhar o físico dela e deixar mais fortes. Quando a gente chega lá por volta dos anos 70, 80, que o Brasil ganhou a Copa, né, o governo começou a estimular muito a educação física, jogada para o esporte, para transformar o Brasil numa potência nos esportes, para ter representatividade. Então, a educação física ficou muito voltada para a área esportiva. Aí, conforme o conhecimento foi vindo, as informações foram sendo renovadas, aí veio a questão do wellness. Eu acho que hoje, apesar de todos esses conflitos de interesses que existem, desde que eu entrei para a educação física, é o melhor momento que a gente está vivendo. Desde que eu entrei na educação física. E talvez nós, professores, por termos essa visão muito simplista, talvez muitos professores ainda não entendam a importância que eles têm na vida das pessoas. Hoje, o profissional da educação física, ele é um transformador de vidas. Nunca houve um momento onde a nossa área tivesse tão em evidência como nos dias de hoje. Hoje você encontra profissional de educação física em todos os lugares. Nas academias, nos clubes, nas quadras, nas praças, na casa das pessoas, nos hospitais, nas empresas. Olha a abrangência disso. E talvez, se o professor começar a se ver, se acreditar mais, e não se pensar só como um mero professor que cuida do físico, e entender o quanto a gente é importante na vida das pessoas e que nós fazemos o papel de transformador mesmo. A gente não vende planinho de ginástica, né? Eu sempre brinco, né? Quando você vai num depósito comprar uma furadeira, o que você está comprando? Você está comprando um buraco, você não está comprando a furadeira. Você compra o benefício que ela te leva, que é fazer um buraco na parede para fazer um quadro, para botar um armário, para te dar mais conforto, para melhorar o teu visual, e entender que a gente é um meio. A pessoa, quando chega numa academia ou procura um personal, ela não está comprando a presença dele, um planinho de ginástica. Ela está procurando, ela está comprando todos os benefícios que esse conhecimento que a gente tem vai levar para ela. Para ter uma vida melhor, mais feliz, com mais autonomia, para chegar na velhice com independência, com autonomia, sem depender de outras pessoas. Eu acho que ainda os professores de educação física, num geralzão, não entenderam ainda. Quando o professor conseguir acionar o gatilho de autoridade que ele tem e entender, cara, eu sou importante, eu sou um puta profissional, as pessoas precisam realmente de mim. Ele vai começar a não mais trabalhar só pela aula, só pelo valor do personal. Cara, eu vou mudar a tua vida, eu posso te ajudar a chegar lá.
Aí você está falando da inteligência artificial, né? Eu falo que a inteligência artificial ela é um segundo salto quântico que nós tivemos, né? O primeiro foi esse aqui. E olha quanta coisa boa trouxe para a gente, mas quanta coisa ruim. Tudo depende da maneira como você usa. A inteligência artificial ela vai servir como um grande aliado, como bem o Roberto falou, sabendo fazer as perguntas certas. Então você fala assim, então o profissional vai ficar obsoleto? Não, ele vai ter que se capacitar para saber as fundamentações para na hora de acionar a inteligência artificial, acionar da forma correta, porque senão ela não vai dar resultado para ele. Basicamente isso, é a forma de usar. Então o que eu posso dizer para o professor, cara, aciona o gatilho da tua autoridade e entender que você é um profissional extremamente importante na transformação da vida das pessoas. Se você conseguir abrir a tua mente para isso e entender que se você aliar isso a um propósito de vida, você vai chegar lá, por mais dificuldades que a educação física lhe traga. Porque ninguém é responsável pela tua escolha. Você escolheu fazer educação física, sabendo todas as dificuldades dela. Seja o melhor, rompa essas dificuldades ou se entregue para uma outra área e vai ser feliz. Mas honre o diploma que você teve, que é cuidar de gente e fazer da melhor forma. É isso que nós, que somos professores, que temos um negócio, nos formamos e nos dedicamos a transformar a vida das pessoas, esperamos de vocês. Que vocês vejam na gente parceiros agregadores e não concorrentes. Nós somos parceiros, amigos de profissão, amigos de área, e a gente acredita que ninguém cresce sozinho. A gente, para existir como empresa, a gente precisa de vocês. E vocês, para atuarem como professores, precisam da gente. Talvez não como empresa, mas como possíveis clientes. Porque eu hoje treino com um professor que dá aula para mim. Mas você fala para Rogério, mas você é personal? Você é professor e paga um personal? Pago. Porque minha cabeça está tão cheia com coisas que quando eu treino, como eu já estou distante de sala, eu ainda me atualizo, mas eu não posso dizer que hoje eu sou melhor professor dentro da minha sala do que o meu professor que está lá, atuante. Sim. E você vê, eu acredito na minha equipe, tanto que eu pago um professor para dar aula para mim, porque eu quero entregar essa tarefa para quem está mais atuante do que eu. Basicamente é isso. Então, acho que a gente espera que as pessoas entrem com essa visão de parceiros, de somar, e não como concorrentes, senão vira um cabo de guerra. E a gente não chega a lugar nenhum. Queria fazer uma pergunta final para vocês, antes de ter uma mensagem individual. Vamos pensar que o professor, o estudante está ouvindo agora, ele sabe, ele percebeu que tem que mudar. Na verdade, essa mudança é inevitável. Ele tem que se atualizar, ele tem que fazer essa parceria. Que ações concretas que eles poderiam fazer a partir de agora? O que vocês recomendam que eles têm que estudar? O que comportamentos têm que adquirir? Assim, mais pontuais, para a pessoa, a partir de agora, ter essa transformação no lugar onde ele trabalha, ou com atendimento ao cliente, enfim. Mas ações mais pontuais. Eu recomendaria curso de empreendedorismo, educação física, já especializado. Curso de liderança, acabei de dizer sobre isso, porque saber liderar é saber trocar informações e desenvolver, como foi falado, habilidades para entender melhor o comportamento humano para poder atuar melhor. Então, eu diria que é por aí, online ou presencial, o que seja. O online hoje é uma ferramenta maravilhosa, que o online está na sua mão a qualquer instante. Mas eu diria que o resumo do resumo, eu diria que é por aí. Eu falo, o processo de conhecimento ele é contínuo. Basicamente, curso de gestão. Mas quando, por exemplo, o Roberto falou curso de empreendedorismo. Aí o cara fala, mas eu não quero ser dono de nada. Mas não precisa. Se ele é personal... Conhecer. Mas se ele é personal, ele pode até não aceitar. Mas ele é dono de uma empresa individual que tem o nome dele. E ele tem uma marca. Tanto que ele faz um logo, põe na camiseta. Ele é a empresa dele mesmo. Então ele tem que fazer um curso de gestão, porque essa é a nossa perna fraca que a faculdade não dá. Quando ele faz curso de gestão e de empreendedorismo, ele começa a aprender fundamentos que ele não sabe e por isso que ele erra.
Quando ele tem domínio desses fundamentos, ele passa a não errar mais. Porque eu até entendo que tem professores que erram feio, por não entenderem do fundamento, do conceito. Eu sempre falo que a gente contrata por competência e dispensa por comportamento. Basicamente é isso. O que demite um professor da empresa é comportamento. Porque parte técnica, você não tem... Vamos lá, tem aqui o material, eu te instruo. Então, ó, curso de liderança, que o Roberto já falou, curso de empreendedorismo e gestão, porque a gente tem que saber gerir os nossos próprios negócios, até a nossa própria casa. E se puder, gente, tem tanto conteúdo gratuito, faça um curso de gestão financeira. Porque se você não souber lidar com o seu dinheiro, isso gera um efeito em cascata, porque vocês podem estar na melhor academia, ganhando o melhor salário, vocês vão ser sempre professores insatisfeitos, porque o salário que vocês ganharem, vocês vão sempre achar que é pouco, porque vocês não conseguem lidar com ele. Então, quem tem problema financeiro hoje, já é provado isso, é porque não lida bem com ele. Se você lida bem com o dinheiro, você não passa aperto. E eu não estou falando de gente que ganha 10 mil. Se você ganha R$2.000 por mês, em média, R$2.500 por mês, e você sabe lidar com o dinheiro, você vai conseguir adaptar o teu padrão de vida para lidar com esse dinheiro e prosperar. Se o professor tiver essas competências e o lado da humanização, que para isso é que a gente é formado, lidar com gente, ele consegue se desenvolver muito melhor. Gestão tem que ser a base hoje de um professor. Ele tem que sair da caixinha. Ele tem que parar de ficar pensando só em série de 4 de 12, 3 de 10, 2 de 15. Precisa parar com isso. Ele tem que ter ferramentas que abranjam um nível muito maior de abordagem para chegar nas pessoas. Muito bom. Só fazer um fechamento é a competência em ter, né? Em ter. Ele pode ser especialista em uma área, não tem problema. Pode ser especialista em biomecânica, fisiologia, o que ele gosta. Mas ele tem que entender que a parte superior lá da letra, do T, ele tem que ter vários conhecimentos de marketing, gestão financeira, várias outras áreas, né? Mas ele só vai fazer tudo isso, se submeter a isso, se ele souber onde ele quer ir. Sim. Onde ele quer chegar. Sim. Senão ele vai trocar um dia pelo outro. Muito bom. Mensagem final, Roberto. Eu, Roberto Dinhola, professor de Educação Física, eu tenho um propósito: fazer a diferença na vida de cada pessoa que entra para a academia. E fazer a diferença no dia e na vida da pessoa. E para isso, eu entendo que para eu ampliar essa ação, eu preciso de profissionais. E esses profissionais, como a gente falou aqui, eu gosto de aculturá-los. Me faz bem aculturá-los para que eles também progridam. Então, esse é o meu propósito, para que eles me acompanhem nesse propósito e que nós juntos façamos, sabe o quê? Com que a pessoa queira vir para a academia diariamente, se sinta bem depois que vai embora, mas que ela tenha a vontade de vir, a alegria e a diversão. Então, essas palavras que a gente não colocou até agora, para que o cliente ele queira vir, que ele vai se sentir bem, com alegria, com entusiasmo, e que ele leve isso para a vida dele. Esse é o resumo. O que eu posso deixar de mensagem é que vocês descubram qual é o propósito de vida de vocês, como eu descobri qual é o meu, que é ter um ambiente para cuidar de pessoas, e especificamente eu estou hoje lidando com pessoas mais velhas, né? Eu estou muito focado no bem-estar de pessoas que estão acima de 45, 50 anos, até porque também já é uma barreira que a gente transpôs. E eu percebo que o mercado não está fazendo muita coisa para as pessoas que estão envelhecendo. Então, busquem o propósito de vocês para que vocês consigam, através deste propósito, chegar na vida das pessoas e serem realmente transformadores delas. Isso só vai acontecer quando, primeiramente, vocês descobrirem qual é o de vocês. Vocês têm aí um caminho bom para seguir, um caminho que a gente já passou e que talvez, se vocês conseguirem descobrir isso até mais rápido do que a gente descobriu, vocês conseguem chegar até antes da gente mesmo. E mais longe. E mais longe, né? O Roberto está com 58, né? Sim. Eu vou fazer 53. Eu me considero hoje uma pessoa realizada, mas eu acho que eu poderia ter chegado um pouco antes, se eu tivesse tido pessoas que me trouxessem esses insights, né? A gente
não teve tanta gente no nosso caminho, até porque era tudo muito amador, que pudesse ir direcionando. Hoje, cara, eu gosto muito, o Roberto falou muito de levar uma vida melhor para as pessoas, formar. Eu gosto muito de trazer quem está comigo. Eu gosto de formar professores. E eu falo para eles, até por uma questão de vaidade pessoal, eu quero poder chegar um dia aos meus 75 anos, encontrar uma pessoa que trabalhou comigo em qualquer lugar, cumprimentar ela, perguntar como é que você está, e a pessoa poder falar para mim, Rogério, eu estou bem, eu consegui me dar bem, eu tô, seja com o meu estúdio de personal, seja com o que for. Mas que bom que eu pude, de alguma forma, fazer parte de tudo isso. Eu acho que se eu conseguir isso, eu já vou me considerar uma pessoa realizada. Eu acho que eu consegui deixar um legado. Basicamente é isso. Perfeito. Olha, vocês não têm ideia como eu estou satisfeito. Eu falo que a ideia da conversa era uma, a gente acabou ajustando no finalzinho para outra, mas o quanto foi relevante essas informações para quem está estudando, para quem está com dúvida na carreira, ou como você bem disse, Rogério, assim, as pessoas que às vezes estão anos na área, mas não tem rumo. E o pior é que acaba não tendo rumo e falando, ocupando o seu tempo, falando do outro. Porque eu sempre falo que quem fala do outro é porque não tem tempo para pensar na sua própria carreira. E acaba ocupando o seu tempo com outras coisas. Então, assim, fico muito feliz com esse resultado. Espero que as pessoas possam compartilhar essas informações. E mais do que compartilhar, que aproveitem o conteúdo para ter essa mudança, né? Mudança de virar chave, literalmente. Eu falo que eu gosto de fazer isso porque também eu aprendo muito. Eu queria agradecer porque eu aprendi mais ainda com vocês. Eu falo que eu dediquei essas horas na minha vida mais do que compartilhar para aprender. E obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Só finalizando, falando assim, tudo isso que a gente falou aqui, não pensa que é fácil, não. É difícil. É um leão por dia que a gente mata, mas a gente não pode desistir, não. Né? A gente não busca a felicidade. A felicidade não é algo que você pegue lá na frente, vou trabalhar para chegar nela. Não, a felicidade é intrínseca. Todo dia, Todos né? os momentos você vai estar convivendo com momentos felizes e tristes, os problemas sempre vão aparecer, a gente não pode fugir deles. Todo dia. Obrigado, viu, Paulo? Queria te agradecer Obrigado muito mesmo, a eu que oportunidade. agradeço. Obrigado, Rogério, Roberto. E você, obrigado por ter ficado até o final aqui. Mais uma vez reforçando, compartilhe esse material. Eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida e mudar a vida de outras pessoas com todas essas informações. Obrigado, abraço. Tchau, tchau.